Fala galerinha da Força Máxima, tudo bem? Vamos lá? Matemática 2, do módulo 7 da apostila 2. Tá? Hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Vamos relembrar o que é a circunferência, o círculo, seus elementos, suas relações métricas, suas nuances, né? Tudo aquilo que envolve esse tópico da matemática 2, esse tópico da geometria, né, por assim dizer. São assuntos que são bastante cobrados no vestibular, né? Já vimos aí circunferência e círculo com equação de segundo grau, com muitas outras informações. Então hoje nós vamos relembrar alguns pedaços ou relembrar tudo para que a gente possa dar continuidade das nossas aulas através dos exercícios, ok? Então vamos lá? Vamos falar. Circunferência e círculo. Primeiro nós vamos ver a diferença entre eles, depois a gente fala aí sobre os seus elementos, tá bom? Circunferência é um conjunto de pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo. Então nós temos aí, são vários pontos, infinitos pontos que se juntam de forma circular e vão formando essa circunferência aí. Então é um plano, né? E esses pontos são todos eles aqui distantes de um ponto fixo. Esse ponto fixo que nós falamos seria o centro da circunferência, que é o Ozinho aqui, né? Então é como se fosse assim. Nós temos infinitos pontos que se juntam no mesmo plano e eles têm uma referência que seria aí o seu ponto fixo, que é o ponto O, seria o centro da nossa circunferência, tá? Vamos ver isso também em círculo. É a união da circunferência com o seu interior. Bom, para não ficar perdido essa situação, vamos ver isso no nosso dia a dia, tá? A circunferência, ela é o anel que se encaixa aí nos nossos dedos, né? Porque ela contorna o nosso dedo, ok? Então por isso que quando você vai comprar um anel, ele te pergunta qual é a circunferência. Podemos falar isso também da cintura, né? A questão dos tamanhos de calça, tamanho de bermuda, short, por aí vai. O círculo nós podemos ver nas moedas, tá? O círculo ocupa uma área. Então se eu pego um anel e coloco ele dentro do dedo, ou coloco ele sobre a minha mão aqui, o anel vai ficar aqui, o sol vai bater, vai queimar, vai ficar só o contorno, ok? E se eu coloco a moeda ela ocupa uma área da pele. Então quer dizer, a ideia da moeda vai ficar marcada em cima da pele. Então quer dizer, a imagem da moeda vai ficar ali. Não a imagem por completo, mas a imagem da moeda vai ficar ali, então vai ficar um pedação aqui. Já no anel vai ficar o contorno e vai ficar o buraco onde o anel encaixa, tá? Só para você entender mais ou menos aí essa diferença. Tá bom? Vamos ver. Os elementos aí da circunferência do círculo, né? O já falamos, é o centro. Então, O é o centro, é um ponto fixo. CD, vamos procurar o segmento CD. Aqui em cima de vermelho, ó. CD é uma corda. O que significa essa corda? A corda, ela liga dois pontos distintos da circunferência. Tá bom? Eu vou colocar dessa forma porque o diâmetro também é chamado de corda, porque ele liga dois pontos distintos da circunferência. A diferença da corda CD para a corda AB ou BA é que a corda BA é chamada de diâmetro porque ela passa pelo centro. A CD não, ela passa em qualquer outro ponto da circunferência, mas sem tocar no ponto O, ou no ponto C aí de centro, ou ponto O de origem, mais conhecido assim como O de origem, tá bom? AB, como nós falamos agora, é o diâmetro, liga dois pontos distintos e passando sempre pelo centro. OA e OB, aqui também pode ser o OG, né? É o raio. O que é o raio? É o segmento que sai do centro da circunferência e toca em qualquer ponto pertencente a ela. Então pode ser o OA, o OB, o OG, tá bom? Então o diâmetro pode ser chamado de 2 R's. E o raio de R, né? Pode ser o R maiúsculo ou R minúsculo. Aí nós temos o CD. Quem é o CD? Vamos lá, CD, ó. Aqui, ó.
Repara na diferença desse CD para esse. Ó, aqui é um traço e aqui é um chapeuzinho. Ok? Esse chapeuzinho vai caracterizar um arco. Um arco de circunferência. Ok? Esse arco de circunferência é, assim, é o CD, como tem muitos outros, tá bom? Aqui, ó, AB também é arco, tá bom? Então aqui esses dois pontos distintos passando pela circunferência aqui vão formar esse arco, ok? EF tá dentro do arco, tá dentro desse segmento CD aqui, tocando lá na circunferência, ó. EF é chamado de flecha. Opa! CD arco, EF flecha. Então formou o famoso arco e flecha, ó. Lembra disso? Você era pequenininho, você usava aí do índiozinho, no dia do índio, fazia lá o cocá, o arco e flecha, e por aí vai. Então vem daí. O nome arco e flecha vem aí da circunferência, dos elementos da circunferência. S é um setor, quer dizer, um espaço, né? Um espaço, e se é setor circular, esse carinha aqui é o ângulo. Então todo setor tem o seu grau, tá bom? E setor circular eu também posso ver como a fatia da pizza. A fatia da pizza, tá bom? E nós temos aqui o segmento circular. Ele não tem grau, mas é uma corda aqui, ó, que passa e tem um arco, tá bom? Então ele é pintado, é um espaço pintado, ele não tem o grau. Por isso é chamado de segmento circular, ok? Então vimos aí os elementos da circunferência, obviamente do círculo também, né? Circunferência aqui para cima, círculo aqui para cima, só para a gente diferenciar aí, ok? Agora nós vamos ver uma informação que também é importante, são as posições entre as circunferências. Nós vamos ver posições relativas entre duas circunferências e nós também vamos ver as posições relativas de reta em relação à circunferência, tá bom? Então vamos ver. Vamos lá. Nós temos lá no tópico 1. O tópico 1 vai falar sobre duas circunferências que são exteriores. Tá vendo? Aqui, ó, duas circunferências. Elas não se tocam em nenhum momento. Então elas têm diferentes tamanhos ou não, tá? E elas não se tocam. Então elas não possuem ponto comum, como foi descrito aqui, ó. São exteriores, não possuem ponto comum. Então os seus raios não se encontram. E aí nós vamos chamar essa distância aqui de D, que é a distância entre os raios. Então se eu pegar o raio da maior com o raio da menor e somar, ainda vai sobrar um pedacinho aqui no meio. Então a distância entre os raios de duas circunferências exteriores é maior que a soma dos dois raios. Foi exatamente o que eu escrevi aqui, ó. D é maior que R mais R. Tá? Então duas circunferências exteriores, elas não possuem ponto comum. E a distância entre os seus centros, que é o D, é maior que a soma dos dois raios. Tá bom? Vamos para duas retas secantes. O que seriam essas duas retas secantes? São as entrelaçadas. Elas vão se tocar. Então elas vão aqui, ó, a menor vai encaixar dentro da maior. Então elas vão se tocar em dois pontos. Um ponto acima e um ponto embaixo. Ok? E aí nós vamos ter a distância entre os raios, que vai rolar uma subtração, porque ó, daqui para cá é R, e R, e daqui para cá é R, quer dizer, vai gerar um conflito. Então a distância entre os centros, ela vai ficar nesse probleminha aqui, ó. O R menos R é menor que a distância, e a distância é menor que a soma deles. Então a subtração entre os raios é menor que a distância entre eles, e a distância entre eles é menor que a soma dos dois raios. Tá bom? Ok? Então, secante tem a ver com toque. Elas vão se tocar. Tá bom? Agora, duas que são interiores. Elas não possuem ponto comum. Quer dizer, elas não se tocam. Mas olha aqui que nós vamos ver para o centro. Quer dizer, se uma está dentro da outra, mas você repara que elas não estão dividindo o mesmo centro. Ó. Aqui é o centro da grande, aqui é o centro da pequena. Quer dizer, a pequena está um pouco mais para cá do centro da grandona. Então ainda existe uma pequena distância entre esses dois centros, ok? Então nós vamos dizer que a distância D entre os centros é menor do que a subtração. Então eu vou subtrair
o tamanho do raio do grande, o tamanho do raio pequeno, vou fazer essa subtração e a distância ainda vai dar menor que essa subtração, tá bom? Então, quando elas são interiores, elas não possuem ponto comum e a distância entre elas, entre os dois centros, quer dizer, a distância entre os dois centros é menor do que a subtração dos dois raios, ok? Agora vamos ver tangentes exteriores. Tangência tem a ver com tocar, é parecida com a secante. A secante, ela toca em dois pontos, a tangente toca em um único ponto. Então, quer dizer, elas se tocaram aqui, ó, nesse pontinho aqui. Então, como elas se tocaram nesse ponto, o R, o raio da grande mais o raio da pequena, vai dar exatamente a distância entre os centros. Então, a distância entre os centros seria a soma do raio da grande com o raio da pequena. Ó. Ok? Agora, para encerrar esse assunto de circunferência, nós vamos falar sobre as tangentes interiores. Quer dizer, é muito parecida com as interiores, mas aqui são tangentes. Não quer dizer, elas vão se tocar em um único ponto. E elas se tocaram aqui, ó, nesse pontinho aqui. Elas se tocam, mas ó, os centros estão deslocados. Por quê? A menor andou mais para cá para tocar na grande. Então, a distância entre os centros é a subtração dos raios. Então, ó, olha a diferença das interiores e das tangentes interiores. Lembrando que sempre que é tangente, forma aí um ângulo de 90 graus. Quer dizer, como se uma reta passasse aqui. Então, aqui dá para se concretizar que R menos R é igual a essa distância, porque foi deslocado, tá bom? Diferente dessa aqui, tá? Muito cuidado, ok? Então falamos aí sobre as relações entre duas circunferências, sejam elas exteriores, interiores, secantes, tangentes exteriores e tangentes interiores, ok? Vamos lá. O último tópico aí dessas circunferências são as concêntricas. Esse nome concêntricas tem a ver com possuem o mesmo centro. Quer dizer, elas estão no mesmo centro. O centro da grande é o centro da pequena. Então, a distância entre os centros vai ser nula, vai ser zero. Porque se elas possuem o mesmo centro, então a distância dos centros vai ser nula. Tá bom? Ok? Tranquilo. Vamos lá, vamos prosseguir. Agora nós vamos falar sobre ângulo e arco no círculo, tá bom? Nós temos que lembrar dos seus elementos lá da primeira etapa da aula de hoje, ok? Então, o que nós vamos aprender nessa situação aí? A primeira coisa a se ver é o ângulo central. Quer dizer, o nome já diz, é o ângulo do centro. Quer dizer, ele tem o vértice no centro da circunferência e os seus lados são chamados de raios, ok? E aí tem uma referência muito importante. O ângulo central tem o mesmo tamanho do ângulo do arco. Esse arco AB aqui. Então, se eu digo que o arco AB mede 30 graus, o ângulo X mede 30 graus também, tá? Vamos falar agora do ângulo de segmento. Esse ângulo de segmento, nós vimos lá na primeira página aquele negocinho do segmento, né? O segmento circular. É parecido. Tem o vértice sobre a circunferência. Seus lados são uma corda, ó, a corda AB, e uma reta que é tangente. E aí esse cara aqui vai ser chamado, esse ângulo X, vai ser a metade do arco que gera o ângulo de segmento. Então, se o arco AB mede 60 graus, o ângulo X vai de 30, tá bom? Nós vamos ver isso mais à frente, quando nós falarmos de ângulo inscrito. Eu botei essa informação aqui atrás, tá? Vamos falar agora sobre ângulo excêntrico ou excêntrico externo e interno. Bom, se é externo, quer dizer, tem algo para fora. O ângulo não está dentro da circunferência. O ângulo está fora dessa circunferência. Tá? Então, nós vamos ver assim. Nós temos três tipos aqui. Vamos ver o que tem para se falar. Tem o vértice no exterior da circunferência ou do círculo
e seus lados são retas secantes. Quer dizer, se são retas secantes, elas vão cortar a circunferência em 2 pontos, ok? Ó, primeiro exemplo, cortou aqui em 2 pontos, cortou aqui em 2 pontos, cortou aqui em 2 pontos. Essa reta aqui é uma reta tangente e essa aqui são 2 retas tangentes, tá bom? Então, nós podemos ver esses ângulos aí, excêntrico, externo, como uma secante e uma tangente, ou 2 tangentes. Isso aqui é importante para visualização. Então, o ângulo não está dentro, o ângulo está fora. E aí formam-se 2 arcos para formar esse ângulo. Esse arco B aqui, que é menor, e o arco A, que é o maior. B de dentro sendo menor e A, o de externo, sendo o maior. B dentro sendo menor e o A externo sendo o maior. Deixa eu até completar de preto aqui, ó, que eu esqueci. Esse aqui é o A, ó, tá? O B termina aqui, o A é o restante. E aí, como é que a gente calcula esse ângulo? Sendo o arco A maior que B, seria o ângulo X é igual à subtração dos arcos, divididos por 2. Então, é a semidiferença dos arcos. Tem gente que coloca assim também, ó. O ângulo X é igual ao módulo de A menos B. Por que módulo? Porque às vezes você coloca o menor antes e o maior depois. Então, quer dizer, o módulo gera apenas valor absoluto, quer dizer, valores positivos, tá bom? Então, agora vamos caminhar mais. Vamos falar sobre o ângulo inscrito, que eu falei agora há pouco. O que é um ângulo inscrito? O seu vértice é interior à circunferência, quer dizer, o vértice dele está sobre a circunferência, está lá dentro, e os seus lados são 2 cordas com mesma extremidade. Então, ó, extremidade do arco, tá bom, gente? Então, ó, vértice P, o vértice interno, e elas partem aqui da extremidade do arco AB. Então, esse ângulo inscrito, ele é metade do ângulo de sua extremidade. Então, o ângulo X interno, que é o inscrito, é o arco de origem dele divididos por 2. Nós vamos ver isso aqui mais à frente quando nós falarmos de capaz. Lembra desse termo, capaz, tá? E vamos falar também agora do excêntrico interno, ou excêntrico interno. Então, diferente do externo, o vértice desse ângulo é dentro, tá? Mas fora do centro. Tem que fugir do centro, senão vira ângulo central. Seus lados são 2 cordas concorrentes. Cordas concorrentes, elas possuem um único ponto comum. Como é que faz essa conta? Parecida com a do excêntrico externo. Do excêntrico externo é a semidiferença. Para calcular o ângulo excêntrico interno, é a semissoma. Tá? Então, você soma os 2 arcos, aqui ó, AD e BC, ou CB, e divide por 2. Tá? Então, essas fórmulas, essas regrinhas, elas são muito importantes para a concretização dos nossos exercícios aí. Aí lembra que eu falei de posições relativas de circunferência para circunferência? E eu falei que nós íamos falar de reta para circunferência? Aí chegou o momento, ó. Posições relativas entre reta e a circunferência. Existem 3 tipos. Que tipos são esses? A reta secante, a reta tangente e a reta externa. A secante, ela vai cortar em 2 pontos distintos a circunferência e chegaremos à conclusão que a distância da reta até o centro é menor do que o raio. Porque o raio não tem que ir e tocar na circunferência? Se essa reta ela cortou em qualquer ponto, ela já vai ser menor que o raio, porque eu não vou conseguir chegar até a circunferência. Então houve uma interseção para eu não chegar lá na circunferência. Então, toda vez que a reta for secante, a distância entre o centro da circunferência e a reta vai ser menor que o raio, tá bom? Agora vamos falar da tangente. Bom, tangente, lembramos que ela toca em um único ponto e nesse ponto forma um ângulo de 90 graus. Então, a distância da reta até o centro vai ser a mesma distância do raio.
tá? Então, a distância D do centro da circunferência até a reta, por ser tangente, é igual ao raio, tá bom? E nós temos agora a terceira, que seria a externa. Essa reta externa, ela não chega nem perto da circunferência, passa longe. Então, a distância do centro dessa circunferência até a reta vai ser maior que o raio. Então, D é maior que R na externa. Na tangente, D é igual a R e na secante, D é menor que R. Ok, galera? Beleza, show de bola. Vamos lá. Falta muita coisa ainda. Agora nós vamos fazer algumas observações sobre a circunferência. Bom, quando nós falamos de circunferência, nós lembramos do comprimento dela, que é o 2πr. Nós também falamos do comprimento do arco, que seria uma regrinha de 3, né? Mas eu já deixei pronto aqui. Voltando a falar do comprimento, o dobro do raio, então aqui é o diâmetro, vezes π, que a aproximação que nós temos aí, a melhor aproximação, seria 3,14. Para calcular o comprimento do arco, que nós vimos lá atrás, seria o arco, aqui é x, né, que é o tamanho dele, seria o 2πr, é o comprimento da circunferência, vezes o ângulo em graus do arco, que o exercício vai dar ou ele vai pedir, divididos por uma volta completa em graus. Então isso aqui seria uma volta em graus. Uma volta completa, tá bom? E para calcular isso em rad, nós chamamos de radiano, né? É o 180 sobre π, que seria a medida de 1 radiano. Então você pega 180 graus, divide por 3,14, vai dar quanto vale 1 radiano, que também usa aí para calcular o comprimento da circunferência, do arco, usa-se mais para ângulos, né? O radiano, tá bom? E nós temos aqui uma quarta observação, que não falamos do círculo, né? Nós podemos incluir aqui que seria a área do círculo, que seria igual a πr ao quadrado, tá bom? Belezinha? Beleza. Vamos seguir. Agora nós vamos ver algumas teorias, né? Teorema das tangentes e do arco capaz, que eu falei agora há pouco. Teorema das tangentes. Nós temos uma circunferência e tem uma reta que tangenciou, quer dizer, tocou em um único ponto. Nós sabemos que essa reta junto com o raio vai formar perpendicularmente o ângulo aí de 50 graus, de 90 graus, desculpa, gente. Então, se eu unir o raio até essa reta, até o ponto que a reta tocou, a circunferência, nós vamos formar aí o ângulo de 90 graus e podemos dizer que o segmento OT é perpendicular à reta S. Segundo ponto, nós temos duas retas que são tangentes e se encontram fora da circunferência. Então, quando eu unir o raio, vão formar dois triângulos semelhantes. Dá uma olhada. Aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é a distância do centro até P, e aqui são essas duas retas que são tangentes à circunferência. São retas que têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, esses dois triângulos formados aí vão ser triângulos semelhantes. Então, a distância do ponto de P até A é a mesma distância de P até B. Eu esqueci de colocar aqui o A e o B. Vou colocar agora de P até A e de P até B. Tá bom? Então, vou formar dois triângulos aí, retângulos, semelhantes. Dividem a hipotenusa e dividem aí o raio, né? Então, posso fazer uma proporção, uma semelhança de triângulos, ok? Vamos falar do arco capaz, que eu falei lá atrás. Esse arco capaz, verifica só para mim aqui o arco AB. Todos os ângulos internos lá, deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês verem aí, ó. Ó, acho que agora dá para ver melhor. O arco capaz, dá uma olhada, o arco AB, a origem dele, a origem de todos os ângulos que estão lá dentro, o ângulo X, tem a mesma origem do arco AB, ó. Olha aqui, ó, o primeiro menor, o segundo,
o terceiro e o quarto. Repara que todos eles tocam no interior da circunferência. Então esses caras são ângulos internos. Então todos eles têm a mesma medida. Esse ângulo aí, nós demos um nome a ele. Alguém lembra o nome dele? Deixa eu ver se está aqui. Olha lá, ó. Olha lá quem é. É o ângulo inscrito. Tá bom? E o ângulo inscrito é o quê? A metade do arco. Tá bom? Então nós temos o capaz. Todos os ângulos são internos, são ângulos inscritos. Todos eles têm o mesmo valor porque possuem o mesmo arco. E o arco capaz gera ângulos que são a metade do seu arco. Então x é igual a metade do arco AB. Agora vocês estão vendo aí. Tá? Vamos pular para o próximo teorema. O teorema de Pitot. O que ele fala? O que Pitot fala sobre a circunferência e o círculo? Em todo quadrilátero circunscrito, quer dizer, fora da circunferência, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros. Então, a soma dos valores desse lado aqui é igual à soma desses dois lados aqui. Então, AB mais CD é igual a AD mais BC. Ó, AB mais CD. Aí eu botei letras aqui para a gente identificar. Dá para todo mundo ver as letrinhas? Dá, né? X mais Y mais E mais T. E AD mais BC. X mais Y mais E mais T. Usam as mesmas letras. Então, A mais B é igual a A mais D. Ok? E a última parte aí da nossa aula. Teorema dos quadriláteros, de Ptolomeu e as relações métricas. Bom, o teorema dos quadriláteros. Nós temos um quadrilátero inscrito da circunferência. E aí vão formar ângulos inscritos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Então o arco BAD mais o arco BCD dá uma volta completa. 360 graus. O ângulo A e o ângulo C. O ângulo A, ele vem de que arco? Alguém sabe? Ó, desse arco aqui, ó, BD ou BCD. Então o ângulo A é metade desse valor. Se BCD seria 180 graus, tá? Então seria o dobro de A. Então BCD 180, BAD 180. Então aqui seria 90. Vamos pensar assim, né? O ângulo C, ele é metade do arco BAD, que me gera 2C. Então o arco BAD é o dobro de C, e C é a metade de BAD. Então 2A mais 2C me gera 360 graus. Então o ângulo A mais o ângulo C dá 180 graus. E o ângulo B mais D também dá 180 graus. Teorema de Ptolomeu. Teorema de Ptolomeu. O produto das diagonais desse quadrilátero é igual à soma dos produtos dos lados opostos. Então a diagonal AC e a diagonal BD multiplicadas vão dar, me dar o resultado dos lados opostos sendo multiplicados na soma. Então, as diagonais multiplicadas dá resultado de AB vezes CD, que é igual a mais AD vezes BC. Então, AC vezes BD são as diagonais, AB vezes CD, lados opostos, mais AD vezes BC, lados opostos, têm o mesmo resultado. Ok? Relações métricas. E aí a gente encerra. São 3. A primeira são duas cordas. Elas se encontram internamente e o produto dos segmentos é igual. P de A vezes P de B é igual a PC, PD. Secante e secante cortam em pontos distintos. PA vezes PB, quer dizer, o pedação vezes o pedacinho é igual ao pedação vezes o pedacinho da outra corda. E a tangente, eu tenho uma tangente e uma secante. Então essa tangente e essa secante. A tangente ao quadrado é igual a multiplicação dos pedaços da secante. PB, pedação, vezes pedacinho. Tá? Então as relações métricas são 3. As duas primeiras são muito parecidas na sua fórmula, mas na sua essência elas trocam corda a corda, secante, secante. E a última, tangente, secante. Então a tangente ao quadrado é igual à multiplicação dos pedaços da secante. Tá bom? Então revisem aí o conteúdo aplicado hoje e não se esqueçam de praticar nos exercícios.
tá bom? Até a próxima aula, um abração, galera. Bons estudos para vocês. Valeu!